Como que você descobriu? Na verdade foi assim, a minha irmã me ligou avisando que tinha levado a minha sobrinha para o hospital com hemorragia, né? Com bastante hemorragia. E eu me desloquei até na casa dela e daí via que tinha bastante sangue pela casa, comecei a limpar a casa. Ela não tinha desconfiado de nada? Não, ainda nós não sabia. Daí comecemos a limpar porque como ela não estava se alimentando direito, nós achava que era, né, anemia, alguma coisa. Daí eu comecei a limpar, passando pano no quarto, tudo, tirando as coisas. Daí eu fui para a banda do banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, eu vi que tinha bastante sangue no banheiro, então eu puxei a descarga. Quando eu puxei a descarga, eu vi que não desceu a descarga. Daí eu peguei, como eu tava de luva, né, coisa, eu punhei a mão dentro do vaso com a intuição de ver se era sangue, né. Daí quando eu punhei a mão no vaso, eu retirei o feto que estava caído dentro do vaso. Já estava bem adiantado o feto? Já, ele estava aproximadamente de uns 5 para 6 meses. Daí nós não entramos, toda a família entrou em desespero, eu não sabia o que fazer no momento, porque nossa família é toda louca por criança, todos nós, até um irmão meu, eu mesmo, o sonho dele é ter uma menininha, e quando eu descobri que o sexo era menininha, daí que desesperou mais nós. Vocês entraram em desespero, né? Deu, desespero total, a mãe dela está em choque, daí foi ligado, daí que foi ido no hospital, né, conversar com a mãe dela. Lá nós chegando conversando com a mãe dela, daí a mãe dela passou para o médico, porque até ali ela estava sendo tratada como uma hemorragia de menstruação, né? Daí quando a gente foi até o hospital e comunicou, né? O hospital até falou assim, não, traga o feto. Mas no momento eu pensei, não, eu vou chamar a polícia, né? Para fazer a coisa certa, porque a nossa família, nós somos em 12 irmãos, e nunca aconteceu isso na nossa família. E você ligou para a polícia militar? Liguei para a polícia militar, eles me orientaram, eu pedi. Ela chegou a vir no local, não? Vieram imediatamente, eles já vieram, fui bem atendida pela polícia militar, eles vieram, ficaram ali no lado, porque eles viram que eu também não estava bem, e a minha mãe, tudo, daí chegou os tios, tudo desesperado, quando ficaram sabendo, quando olhavam o feto ali, a criança, ficaram todos desesperados. E então né? Veio o IGP daí? Daí veio o IGP, daí ele coletou o feto? Coletou o feto, tudo, até no momento a gente não teve a liberação, né? O ML ainda não nos liberou ele, porque como ele já tinha visto, eles vão ver qual foi a causa. Porque ela está tão depressiva que ela não sabia que estava grávida. Ela sabia, só que ela escondeu? Ela escondeu e ela não tem consciência do que ela fez. Para ela aconteceu uma coisa normal. Então ela teria cortado daí o cordão umbilical? Teria cortado. Ela teria cortado, mas não sei com o quê? Não sei lhe dizer, porque no momento ali, ó, nós estávamos tão desesperados que nós não vimos o quê. E aí foi isso que o médico explicou que deu hemorragia. Ela deve ter cortado esse umbigo e entrado a placenta, que teve hemorragia interna, que ela teve que retirar o útero, tudo. Ela entrou entre a vida e a morte também. Ela passou. Ela foi para UTI? Foi para UTI, foi para coisa. Agora já não está mais na UTI? Não, agora ela já está no quarto, mas no momento ela foi para a sala de cirurgia, eles tiveram que retirar todo o útero dela. E ela tá assim, ó, ela tá totalmente, sabe, sem noção, assim, para ela na verdade, por causa da depressão que ela tava, acho que ela ficou com medo de contar pra gente, a gente não entende ainda. Ela fez, então, ela cortou e aí depois ela teria jogado no vaso, então? Eu não sei, ela disse que ela sentou no vaso e o neném nasceu dentro do vaso, né? Mas a gente ainda não teve acesso de conversar bem como que foi, até a mãe dela agora foi lá no hospital conversar com ela, porque toda a família está em choque ainda, não aceita ainda, sabe? Ela tem já 2 filhos, uma menina e um menino, uma menina de 14 e um menino de 7. Isso mesmo, ela tem uma menina de 14 anos que foi a primeira que
que viu, até está bem abalada emocionalmente, que nós vamos ter que encaminhar ela para uma psicóloga, porque ela está totalmente abalada psicologicamente. E o menino mora com o pai, né? Que eles têm guarda compartilhada. E daí até o menino está com o pai, né? Graças a Deus nem presenciou nada, né? Mas ela estava assim, sabe? Nós percebemos que ela se isolou da família. De um tempo para cá. De um tempo para cá ela se isolou, não queria. Ela talvez com vergonha, não queria mostrar que estava ela se trancava, ela mora ali no porão, ela se trancava dentro de casa e ficava só. Ela só saía para ir para o trabalho, do trabalho para casa. E até o patrão dela é muito conhecida da gente, amigo, ele dizia assim, meu Deus do céu, a Liane, daqui a uns dias nós vamos achar ela debaixo de um freezer aqui, porque ela sai tão ligeiro, tão correndo que a coisa, porque ela estava assim num desespero. Ela estava totalmente... 29 anos ela. Ela tem 29 anos. Agora ela está bem no hospital. Agora ela aparentemente está bem, mas só que o médico até agora acabaram de chamar minha irmã lá para conversar, ver, porque vão ter que imediatamente encaminhá-la para um psiquiatra e um psicólogo. Ela não falou quem seria o pai? Não. Talvez ela meio estava, como você falou, se escondendo, recuada, porque talvez o pai, ela não poderia falar quem era, né? Isso que a gente não sabe, isso que a gente quer entender, a família inteira quer entender. Mas se nascesse, vocês iam ter muito carinho pela menina, vocês queriam uma menina. Não, a família queria essa criança. A família queria essa criança. Então, assim, e ela também não dá para entender porque ela tem uma outra menina. Com outra. Então a gente está abalado psicologicamente até agora porque a gente não entende o que passou pela cabeça dela. Ela mora no porão da casa da mãe dela. Da mãe dela, que a mãe dela até apoia ela comia lá, só que ela é muito magra. Então ela não dava para perceber. E não aparecia a barriga? Nada, não aparecia nada, porque ela usava roupa apertada e mais floxinha a blusa em cima, então a gente não percebia nada. Mas só que o que nós achamos estranho é que ela começou a se isolar de nós. E daí, nesse dia que ela pediu socorro ali, foi o momento que nós descobrimos. Mas eu só fui descobrir porque eu fui limpar a casa. Ah, você que limpava a casa? Não. Porque te chamaram por causa do que a tua irmã já tinha ido para o hospital. Já tinha ido para o hospital. Aí vocês, logicamente, sentiu a preocupação, começou a limpar a casa, começou a aparecer as marcas de sangue. Sangue, coisa, porque como ela tinha passado muito sangue, então eu me apavorei. Isso foi na terça que você foi limpar a casa? Não. Na segunda noite mesmo. Segunda noite. À noite mesmo. Quando ela foi pro hospital. Ela foi pro hospital e eu já fui lá pra casa dela. Eu pensei assim, pra mãe dela não ver. Você chamou a polícia na terça? Não, na segunda mesmo. Na hora, no passado ali, eu fiquei em desespero. Eu entrei em choque, em desespero. Até a minha filha tá em desespero. Todo mundo aqui. Estamos todos em desespero, e daí nós eu na hora chamei a polícia, chamamos a polícia a hora que eu estava limpando, porque eu comecei a limpar pelo quarto, onde ela passou mal, e fui limpando. Quando eu fui para a banda do banheiro, que era, né, que eu vi aquela concentração de sangue, e daí eu puxei a descarga para ver se era... E aí que estava trancado? E daí eu vi que estava trancado porque uma vez eu tive um aborto espontâneo, que não foi, até hoje eu sinto, foi né? Induzido, Deus o livre, eu queria muito daquele bebê, até hoje eu sinto falta, né? Eu tenho uma esperança de um dia ainda reencontrar ele no céu. Então eu sabia que perdia bastante sangue, eu pensei, sabe, que é sangue que está embolado ali. Daí eu peguei e quando eu coloquei a mão, eu puxei, peguei a menininha pelas perninhas. Daí eu gritei, eu entrei em desespero, eu entrei em choque. Foi desesperador para mim. Porque era uma vida, né, Suzana? Era um serzinho que eu até agora não entra na minha cabeça. Não entra na cabeça, nossa. A mãe dela tá abalada. Tá todo mundo abalado. Todo mundo abalado. E daí quando nós descobrimos ainda que era uma menininha, daí que foi mais desesperador. Porque os últimos bebês que veio da família, são meninos. E o meu irmão, que já é bastante... o sonho dele é ter uma menina. Ele disse assim, eu queria... Por que ela não deu para mim?
Só que nós não sabemos, nós não conversamos com ela ainda, para entender o porquê que ela fez aconteceu, isso. né?